Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça de Jesus possa preencher todo o nosso coração nesta oportunidade especial. Mais uma quarta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus para ouvirmos a palavra de Deus, e isto é bênção demais para as nossas vidas. Você já pensou quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida? São muitas, não é verdade? Já pensou se nós tivéssemos que comprar o ar para respirar? Já pensou, querido irmão, se a água, se não tivéssemos um filtro para filtrar a água? Irmãos, Deus tem nos amparado a todo instante. Nós temos no nosso corpo, vou chamar aqui de molas, juntas, motores, sistemas de computador, e pela graça de Deus nós temos. E Deus tem abençoado nossa existência. Ele tem sido o nosso pastor, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido o nosso intercessor, o que nos livra das mãos do diabo que está ao nosso redor como um leão que ruge. Temos muito a agradecer, a reconhecer o amor de Jesus sobre as nossas vidas. E é por isso que nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje cantando o hino número 63. Hino 63 do nosso inário, As Muitas Bênçãos. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé para nós cantarmos bem bonito, para a glória de Jesus, o hino 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, contas muitas bênçãos dize de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebeu das de na mão, dize-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecendo tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio melhorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são, receber
o quanto Deus já fez. Bem, vou convidar o presbítero Joel que nos conduza numa oração audível, por favor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, por este dia. Senhor, sempre presente na casa, em graça aos teus nós, agradecemos pela presença dos nossos familiares. Nós agradecemos desde esses momentos assim, que estamos aqui nesta casa. Pedimos, Senhor, que nos prepare os nossos corações, o nosso tempo, para recebermos as palavras. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Bênção da nossa vida, bênção demais. Queridos, nós vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 20. Até o 21. Apocalipse 22, versículo 12 ao 21. Eu leio os pares e eu peço, por favor, que os irmãos leiam os ímpares. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, esse texto está escrito para nos dar esperança de que Deus, assim como Ele é o dono do início, Ele é o dono do fim, Ele é dono do processo,
Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E para aqueles que lavaram suas vidas, sua existência no sangue do Cordeiro, aqueles que se entregaram a Jesus como único e suficiente Salvador e por isso foram salvos pelo sangue do Cordeiro, esses têm a vida eterna. Nós vamos separar esse momento para orar, intercedendo a Deus pela vida daqueles que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, passando por problemas de enfermidades. Eu quero lembrar aqui da Ana, que é irmã da nossa irmã Suiani, a Ana é irmã da Rosemar, e ela está em tratamento em Muriaé. Essa semana já fez os exames, vai mostrá-lo segunda-feira. Pedir a Deus que continue cuidando da vida dela. Nós vamos orar também pela vida da Suiani. A Suiani tem 8 dias de cirurgia hoje e ela não está passando bem de ontem para hoje. Ela não está bem e ela me mandou uma mensagem um pouquinho antes do estudo. Eu não tive nem condições de responder, mas ela pediu que os irmãos estejam orando em favor dela, ok? Orando em favor dela por essas dificuldades. O Clevinho também machucou a mão feio, com uma mudança. Eu vi um negócio atravessou a mão dele. Então, peço que os irmãos estejam orando. Os dois estão em casa. Não é sábio visitá-los agora, não é sábio, mas é sábio enviar uma notícia, mandar uma mensagem e principalmente orar por eles. Também orar pelo Toninho, né, pai da Daiane. Ele que irá passar por uma cirurgia de recomposição na próxima segunda, amanhã então. Vamos orar pela vida dele, pedir a Deus que abençoe, que guarde. Uma cirurgia na cabeça é sempre tão perigosa, mas sabemos que o médico dos médicos é aquele que tem o controle absoluto sobre esta e tantas outras circunstâncias, todas elas, né? Então vamos orar pela vida do Toninho, pai da Daiane, que vai passar por esse procedimento amanhã. Como está sua irmã? Sua cunhada? Não foi? Ok, está lá no grupo de oração, estejamos orando. Eu oro assim pelo familiar, mas eu sempre esqueço o nome, me ajuda? Marilza. Então vamos orar pela vida da Marilza. Ela iria passar por uma cirurgia hoje, ainda não passou, mas vamos continuar colocando a vida dela nas mãos do Senhor. Desde quarta-feira passada, o nome dela está lá na relação de oração. Pega o seu celular, dê uma olhadinha lá e vamos orar por as irmãs, ok? Vamos continuar orando pela Maricelma, pela vida também da dona Clarinha, pela vida do Vitor. Eu vi o menino andando de um triciclo hoje, era o Vitor? Ou não? Motorizado. Vamos orar pela vida do Vitor. Eu quero que ande muito. Louvado seja Jesus. Então vamos orar pela vida do Vitor, pedir a Deus que o abençoe, que guarde e proteja. Mais algum pedido, irmãos? O Vitor também, graças a Deus ele também, já passou por ele na semana passada, vai voltar na doutora. Mas só que esse tratamento é outro tratamento que vai vir e tem um domingo. Muito bem. Então é um tratamento continuado, não sabe 3, 4, 5 anos. Sim. Então vamos aí agarrar com o Vitor. Só um minutinho. Dona Zenilda, por favor. Dona Zenilda, vamos orar pela senhora. Tá jóia? Por favor. Sua mãe, muito bem. Está melhorando o joelho? Está esperando cirurgia. Ok. Me lembra o nome de sua mãe? Maria. Vamos orar pela vida da Dona Maria. Ok? Mais alguém? Seu pai? A família do pastor, meu pai dele, o doutor Luiz, ele foi missionário no São Pedro na década de 60. Ele faleceu aos 44 anos. O filho dele faleceu uns meses atrás, não foi? 3 meses atrás, ok. Então vamos orar. Luiz? Doutor Luiz. Vamos orar pela vida então dos familiares do doutor Luiz. É uma família, né, que está passando aí por essa dificuldade. Há 3 meses atrás, o filho faleceu e agora é ele. Vamos orar pela vida daquela família. Ok? Família do? Sim, ok, vamos.
continuar, né? Consolando. Gente, é tão difícil passar por essa circunstância. Vamos orar. Feche os olhos, queridos. Vamos orar. Clarinha. Tá. Vamos orar então pelo Senhor José Geraldo. Ótimo. Feche os seus olhos, queridos, e vamos clamar ao Senhor nesse instante. Pediu Éder, nos conduz a uma oração de intercessão e súplica pela vida dos enfermos e enlutados. Amém. Louvado seja Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel,
capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino.
possuirão. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e os pisará nos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhes tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito se perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Amados irmãos, como havia dito na última semana, nós vamos hoje conversar um pouco sobre o capítulo 7 de Daniel. E para conseguir transmitir esse texto, eu quero dizer para vocês que é um grande desafio. É um grande desafio quando você pega um texto e vai nos melhores intérpretes, porque nós não sabemos tudo, a gente tem que aprender com alguém. E um excelente intérprete, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai para um lado, em determinado momento do texto. Um outro excelente intérprete, talvez o melhor da América Latina, ele vai para outro lado, em determinado momento do texto. E você não acha ninguém para, tipo assim, melhor de 3, não acha ninguém para fazer o segundo lado. Então eu vou passar para vocês o que eu aprendi com os dois. Eu acredito que pode haver um meio termo entre os dois, mas passo isso para vocês como uma visão pessoal minha, não me equiparando ao estudo e ao aprofundamento dos dois, mas é uma lição que eu tiro particular para o meu coração, ok? Então, eu quero que vocês olhem para mim aqui nesta noite e percebam o grande desafio que nós temos em cima desse texto. Outra coisa, é um texto muito grande, e eu tenho que expor ele de forma descritiva. E aí, expor um texto de forma descritiva numa quarta-feira, às 7h30 da noite, para quem está aqui na frente é uma bênção. Eu estou em pé, andando para um lado e para o outro, movimentando. Mas para você que está sentado nesse banco, é mistério, não é, Sra. Natália? É bravo, é difícil, a gente fica assim, ó, né? Orando pela vida do pastor e só. Quero pedir que você me ajude em oração para eu conseguir passar esse estudo. E também não quero falar muito não, quero sintetizar, mas sei que o desafio é grande. Irmãos, os 6 primeiros capítulos de Daniel são capítulos que vão tratar da história do tempo de Daniel. Os outros, a partir do capítulo 7, os outros capítulos são capítulos proféticos, que Daniel, ele vai falar a respeito do que vai acontecer no futuro. E o meu propósito de trabalhar o capítulo 7 é mostrar para vocês o quanto Deus foi exato ao passar aquilo para Daniel. E Deus não foi exato porque Ele sabia o que ia acontecer. Deus foi exato porque Ele determina o que vai acontecer. Então, quando nós estudamos o capítulo 7, nós estamos vendo o que Deus falou para um profeta e aconteceu logo depois. Nós conseguimos enxergar depois. Mas isso que está diante dos olhos de Daniel são fatos totalmente novos, são fatos futuros. Como eu disse na quarta-feira passada, não tinha como descobrir quem ia ganhar a eleição no domingo, assim, cravar.
né? Nós não conseguimos definir o depois, mas o Deus que decreta todas as coisas e tem todas as coisas em suas mãos, Ele informou seus profetas no passado sobre estas coisas. Há um grande mistério em Daniel, e é exatamente aqui que há uma distinção entre o reverendo Augusto Nicodemos e o pessoal que o segue, e o reverendo Hernandes e o pessoal que o segue. Qual é a diferença? É que algumas passagens de Daniel, ele está falando do futuro dele, e o futuro dele é entre o momento que ele vive até a primeira vinda de Jesus, até o ano 70 depois de Jesus. Jesus, vamos colocar aí que morreu no ano 33, não está exato não, mas vamos colocar 33 até o ano 70. Algumas passagens de Daniel são até o ano 70 de profecia. E outras passagens de Daniel, elas abordam até o fim do mundo mesmo, até quando acabar tudo. A grande divergência entre eles é saber qual passagem Daniel está falando até o ano 70 e qual passagem Daniel está falando até os últimos dias. Então, essa é a divergência. Por exemplo, aqui nesse texto, o reverendo Hernandes Dias Lopes entende que o abominável, o quarto animal, o chifre pequeno, que nós vamos conversar sobre ele daqui um pouquinho, é o governo final do anticristo no final da história humana. Já o reverendo Augusto Nicodemos entende que é um líder romano antes de Jesus, chamado Antíoco Epifânio, e ele é a pessoa do chifre menor aqui. Então, observou a diferença? Eu resolvi caminhar um pouco mais perto da teologia do reverendo Augusto Nicodemos, que eu acho que faz um pouco mais sentido. Mas espiritualmente, tudo que está relacionado a este homem se aplica ao anticristo que virá no final dos tempos. É por isso que eu falei que eu fico no meio do caminho. Eu acho mais fácil e entendo que talvez essa seja a melhor interpretação. Ok? Vamos aprender uma coisa? Primeiro, o texto fala dos reinos do mundo. O que nós precisamos saber sobre os reinos do mundo? Dê uma olhada, por favor, no versículo 2. Daniel, ele teve uma visão e um sonho, e ele vai dizer o seguinte: eu estava olhando, versículo 2, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Observe uma coisa sobre os reinos do mundo: eles estão debaixo da soberania de Deus. Observe que os 4 ventos do céu que vão fazer os reinos subirem são os ventos do céu. A determinação para que os reinos da terra aconteçam vem do céu, ok? Os 4 ventos do céu agitavam um grande mar, e diante desses 4 ventos, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Outra lição que nós podemos aprender aqui já no início é de que os reinos do mundo ele vem diante da soberania de Deus, mas ele não vem do céu, ele vem da terra. Então, observe uma coisa: no céu é permitida a existência deles, e na terra, eles florescem na terra. O campo de concentração desses reinos, eles são exatamente na terra. Então é algo da soberania de Deus no céu, e eles acontecem na terra. Vamos ver os 4 reinos? Nós falamos na semana passada que os reinos de Daniel 7 são os mesmos reinos de Daniel 2. Só que em Daniel 2, a figura que é usada é de uma estátua. É de uma estátua bela, linda, de ouro, prata, bronze e ferro. Obrigado, querido. É maravilhoso. Só que agora nós não temos essa visão de encanto. Agora nós temos uma visão de animais feios. E o primeiro animal, dá uma olhadinha aí, e você sabe que o primeiro reino, o primeiro animal é Nabucodonosor. Olha como está exato o texto. O primeiro era como leão,
Leão é o rei da onde? Vocês sabem? O leão é o rei da selva. Só que esse leão que é o rei na terra, ele tem um negócio. O que ele tinha? Asas de águia. E a águia é o que? Vocês sabem? A águia é a rainha dos céus. Então é alguém que tem todo o poder está nas mãos dele. É lógico que Deus permite isso, mas a figura que é usada é um leão com asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Depois foi dada a mente de homem. Se você ler Daniel capítulo 4, você vai perceber que em determinado momento da história de Nabucodonosor, Deus o humilhou como um animal. E depois, no final, ele voltou à consciência de um homem, de uma pessoa. Então observe que o versículo 4, ele é uma menção exata do reino de Nabucodonosor. Sabe que Deus está falando aqui sobre a história. E depois do reino de Nabucodonosor, vai se levantar um outro reino. E o outro reino, olhando aqui como um outro animal, versículo 5, levanta-se um segundo animal, semelhante a um urso. E olha que interessante esse urso. Esse urso se levantou sobre os seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Então esse urso, ou semelhante a um urso, que é um outro reino depois do leão, nós, com a figura daquela estátua, sabemos que é o governo medo-persa, a junção de 2 reinos, de 2 reis, e eles são um reino que devora muita carne, que faz muita destruição, que avança de uma forma muito feroz. Pastor, que 3 costelas são essas na boca desse urso? Quando o reverendo Nicodemos vai dizer que o reino medo-persa, ele venceu a Babilônia em 3 batalhas. Porém, aqui eu fico com o reverendo Hernandes. E o reverendo Hernandes diz que o rei Medo-Persa venceu 3 grandes reinos da época. E quais são eles? Isso está registrado na história. Quais são eles? Eu anotei aqui. São Lídia, Egito e Babilônia. Então, esses 3 costelas são a representação da vitória medo-persa sobre 3 grandes países ou regiões: a Babilônia, que era a maior do mundo, Lídia e também o Egito, ok? Logo depois desse animal, o texto diz que haverá um outro animal, versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. O leopardo é um animal mais veloz. E por que a Grécia, pela condução de Alexandre o Grande, é comparada a um leopardo, que é o 3º reino? Porque foi um reino de 10 anos. Semana passada eu falei 13, mas hoje eu dei uma pesquisada lá. É o reino de 10 anos. Ele durou 10 anos. Em 10 anos, Alexandre o Grande, ele conquistou quase toda a região que havia para conquistar. Ele foi impedido na Índia. Ele instaurou em tudo aquilo que conquistou uma doutrina, vou chamar de doutrina, mas uma forma de pensamento cultural grega. Então, ele era aluno de Aristóteles, e por causa disso, ele ensinou grego por todo o mundo conhecido. Depois de um tempão, o Novo Testamento foi escrito. E como que o Novo Testamento foi escrito? Em que língua, vocês sabem? O Novo Testamento foi escrito? Não foi em português, foi em grego. Porque todo o mundo da época, a língua era a língua grega, por causa da cultura grega colocada por Alexandre o Grande. Inclusive, ele formou Alexandria,
Alexandria está lá até hoje com esse nome, né? Não sei se é a mesma cidade, mas com esse nome, porque era a cidade de Alexandre. Os estudiosos dizem que lá havia no mundo a maior biblioteca da época, e havia os jardins suspensos. Eram jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ele foi um homem que conquistou muita terra, mas ao mesmo tempo levou a cultura helênica, a cultura grega a todas as pessoas, ok? Lembre que nós estamos lendo a história porque ela já aconteceu, mas Daniel, ele está vendo algo que ainda não aconteceu. Nós hoje sabemos dos detalhes, ele não sabia, ok? Ele era um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quando Alexandre o Grande morreu, ele tinha 4 generais. Semana passada eu não soube citar os generais. Os generais são Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Selênico. Esses eram os 4. E observe uma coisa, antes de tudo, Daniel já sabia, Deus havia dito que esse homem teria 4 cabeças, 4 generais. E todo o império grego foi dividido entre esses 4 generais. Depois disso, versículo 7, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. E o 4º animal, ele não tem aparência, você percebeu? Primeiro animal igual ao leão, segundo igual ao urso, terceiro igual ao leopardo. O 4º animal, ele não tem aparência, assim, ele não coloca. Mas, olhe a ferocidade desse animal, a ferocidade dele. Ele era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então esse 4º animal, ele é um reino que destrói, que impõe medo, que traz destruição e que traz dificuldade. É aqui que nós temos uma dificuldade entre os 2 grandes intérpretes. Um vai dizer que é o Império Romano e alguém que saiu dentro do Império Romano. O outro vai dizer que é o Império Romano, mas quando ele vai falar sobre o chifre que vence os 10 chifres, ele vai dizer que é o anticristo no final da história. Mas vamos olhar a ideia? Primeiro, está falando de Roma, nós não temos dúvida disso. E quer saber por que nós não temos dúvida disso? Porque é o 4º animal que sobe em sequência. E na história humana nós temos essa sequência: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, ok? Só que nessa época, Roma tinha abraçado algumas cidades. E essas cidades, o texto deixa claro que eram 10 reis. E nós temos aqui a lista de algumas das cidades abraçadas por Roma, que tinham reis que entravam nessa conta. Nessa época, na época de Roma, Roma tinha conquistado os cartaginenses na ilha da Cilícia, Espanha, Cartago, Corinto, Palestina e Egito. E aí aqui eu tenho uma dúvida, se eram o texto diz 10 reis e não 10 cidades. Então dentro dessas cidades nós temos, ou temos 10 reis, ou faltou uma pesquisa aí para encontrar os outros. Mas de todo jeito é muito exato que a gente percebe que em Roma nós temos muitas lideranças subordinadas a ele. E quando nós olhamos para o texto e encontramos um animal que tem 10 chifres, e que o texto vai dizer, versículo 24, que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, você lê a história e vê os 10 reis, você vê a Bíblia, e a Bíblia está dizendo que haverá um reino, e dentro desse reino haverá 10 reis dentro ou debaixo da liderança desse reino.
Então, sem dúvida alguma, é Roma. Só que tem um detalhe, versículo 8. Estava eu observando esses 10 chifres. Eis que entre os chifres subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então observe uma coisa. Primeiro, pensa em 10, subiu 1 e 3 caíram. Ok? 3 caíram. 3 caíram. O texto ainda vai dizer que esse outro chifre, apesar de pequeno, ele encontrou proeminência diante de todo o mundo. E diante dos 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, dentro do reino, dentro da situação romana, é a ideia, e aí aqui eu estou indo pela interpretação do reverendo Augustus, dentro dali vai surgir alguém, e esse alguém, ele vai falar com insolência, ele vai ser uma pessoa amoral, uma pessoa sem moral. O versículo 21, dá uma olhada aí, já é a interpretação do texto. Ele vai dizer que esse chifre menor fazia guerra contra o povo de Deus. E ele fazia guerra contra o povo de Deus, e ele prevalecia, ou seja, ele mata o povo de Deus. Ele arranca a alegria do povo de Deus. O texto ainda vai dizer que ele devora toda a terra, versículo 23. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esse quarto reino e esse chifre pequeno, ele tem aversão a Deus. Versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Só que no versículo 26 diz que o domínio dele vai ser tirado. O domínio dele vai ser tirado. Então vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar, porque é aqui que há uma divergência. O reverendo Hernandes entende que está falando do anticristo no final da história. O reverendo Augustus entende que está falando de Antíoco Epifânio, que aconteceu antes da vinda de Jesus. Eu creio que o texto está se referindo a Antíoco Epifânio. Porém, todo o ministério de Antíoco Epifânio, descrito aqui, é o mesmo ministério descrito no anticristo que irá se revelar nos últimos dias. Entenderam? A pessoa, o texto está dizendo de uma pessoa, e essa pessoa já veio na terra antes de Cristo. Antíoco Epifânio, ele aniquilou o povo judeu. É lógico que ficaram pessoas vivas, mas ele trouxe grande sofrimento. Ele mudou a religião, ele mudou as leis, ele tentou colocar uma estátua de Zeus dentro do templo do judeu. Ele sacrificava porcos no templo do judeu, e aí você sabe que isso é algo totalmente avesso. Ele matou pessoas, ele estuprou pessoas, ele fez coisas terríveis dentro do povo de Deus. E quando eu leio o capítulo 7, eu entendo que está relacionado historicamente a Antíoco Epifânio. Só que tem um detalhe. Deus às vezes permite nós vermos uma situação para conseguirmos enxergar outra. Se você ler o texto de Apocalipse, você vai perceber que a besta que emerge do mar, que a cidade prostituta que é a Babilônia, e o diabo, o falso profeta, o diabo e os seus anjos, todos eles carregam em si o ministério descrito no capítulo 7 de Daniel. Então,
nós conseguimos enxergar aqui o ministério do antipovo de Deus. No Antigo Testamento é Antíoco Epifânio, no Novo Testamento será o anticristo. Será o anticristo. Só que tem um detalhe: ele faz guerra contra o povo de Deus e prevalece. Ele devora toda a terra. Ele tem uma aversão a Deus. Ele muda tempo e ele muda leis. Irmãos, vocês já perceberam quantas leis estão sendo mudadas e alteradas são leis chamadas progressistas, para legitimar o pecado? Essa semana eu recebi no meu celular um vídeo de uma defesa à pedofilia, a pedófilos. Eu recebi um vídeo, havia um ambiente onde essa palestra estava sendo proferida e havia ali muitas e muitas pessoas. Hoje, algumas escolas já estão tratando a questão do gênero como se você não pode mais dizer o menino ou menina, mas menine. É isso mesmo? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Menine, porque a gente não pode mais dizer se uma pessoa é homem ou mulher, você tem que colocar no neutro. Pastor, isso está muito longe. Não está. Isso está sendo orientado nas escolas das capitais e vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Sim, irmãos, uma guerra espiritual. A semana passada, mais igrejas no Chile foram derrubadas e escrito morte ao cristianismo. Há uma pauta chamada pauta progressista, que homologa a morte, que muda a cultura para o mal e muda a lei para o mal, para ir contra Deus, contra o propósito de Deus. Há leis que valorizam o assassinato, há leis que valorizam a corrupção. Então eu não tenho dúvida nenhuma de entender que o ministério de Antíoco Epifânio, ele é um ministério visivelmente característico do nosso tempo e do anticristo, que trabalha de uma forma global e será uma pessoa, não sei se ele já está entre nós ou se ainda virá, mas trabalha como uma pessoa numa condução do povo contra a lei do Senhor. Eu estou preparando uma mensagem sobre a marca da besta, para pregá-la num domingo, acho que vai ser no primeiro domingo de dezembro. Pastor, nós vamos falar de Natal em dezembro, vão não? Pelo amor de Deus. Vão, mas eu queria falar sobre a marca da besta. E sabe por que eu quero falar? As pessoas publicam todos os dias seu medo de um chip, porque entendem que a marca da besta é um chip na testa ou nas mãos. E eu quero ser muito sincero para vocês, eu não creio que a marca da besta é um chip. Mas eu creio que a marca da besta são pessoas que até conhecem a Deus, mas conduzem seus pensamentos à obra do maligno e suas ações à obra do maligno. Em nenhum momento da história humana, o diabo colocou um chip em alguém, até porque quando o Apocalipse foi escrito não tinha computador. Agora, em todo momento a Bíblia diz que aqueles que têm a sua mente no diabo e têm sua mão no diabo estarão perdidos. Aqueles que têm sua vida em Cristo serão salvos. Jesus veio para nos dar uma nova mente e uma nova forma de vida. E eu quero conversar sobre isso. Porque, eu não perdi não, tá? Porque é o seguinte, nós estamos vendo hoje dentro da comunidade evangélica muitas pessoas saindo para práticas devassas contra a palavra de Deus. E eu não fico imaginando se isso não é um problema da mente, se não é um problema, é uma decisão de ação. Se essas pessoas não estão carregando em si a marca do maligno, que é andar contra Deus. E nós, até inclusive no sábado passado, nós estávamos conversando quantas pessoas estão desvirtuando a sua forma de viver a partir da adolescência, que nós sabemos, ou até das crianças, e estão contendo nelas, não mais a marca de Cristo, mas a marca do diabo.
e suas vontades. Mas isso aí vai ficar para o primeiro domingo de dezembro, provavelmente. Ok? Por favor, Jefferson. Saiu um vídeo hoje, não sei se eu passei hoje, lá na China, todas as pessoas que se dizem cristãos estão sendo tirados os benefícios do governo, enquanto eles não declarar que os líderes lá na China sejam o Deus deles. Uma candidata aqui no Brasil, em Porto Alegre, se ela for vencedora, ela vai tirar todo mundo declarar cristão na escola, ela vai punir. Está aqui dentro do Brasil, cara. Isso está acontecendo. A China, ela de fato, ela é a que mais persegue cristãos. E hoje já se fala, antigamente a gente falava, não, isso aí é teoria da conspiração. Hoje já se fala de uma nova ordem no mundo. E a ideia é que até hoje a ordem foi voltada ao capitalismo. E aí seria uma ordem voltada às doutrinas comunistas, que são doutrinas avessas a Deus. Avessas a Deus, a existência de Deus, e você pode olhar para a China. No mundo hoje existem 5 países comunistas. Eu vou tentar falar os 5. Vietnã, China, Cuba. Faltou 2 aqui. Se alguém lembrar, me ajudem. Faltou 2 aqui. São 5 declaradamente comunistas. E nenhum deles, a religião é aceita. Nenhum deles. É aceita como pura, nesse sentido. Oi? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Indonésia está mais ligada ao Islã. Não tenho certeza, mas são 5. Até um tempo atrás eu tinha na cabeça. Coreia do Norte, a 4ª, e tem mais uma. Eu acho que é a Eritreia. Então, mas de todo jeito, essa é a condição do filho da perdição para o aniquilamento do mundo. Só que tem um detalhe, a gente vai para casa cheio de medo, né? A gente pode voltar para casa hoje cheio de medo. Mas, não pode não, mudando. O que nós olhamos no texto? Dá uma olhadinha, irmãos, depois dos reinos no mundo, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias aqui é uma figura de Deus, tá? E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Se até o versículo 8 é dito que os reinos da terra são ferozes, são destruidores, eles conspiram contra o povo de Deus. No versículo 9, no versículo 10, nós olhamos para um Deus que é o dono do tempo, olhamos para um Deus que tem miríades e miríades de servos às suas mãos para servi-lo. Ele tem o seu trono como chamas de fogo. A ideia é que se o mal é mal, o bem é totalmente bom, e ele tem um controle sobre toda a situação. E eu chamo você em casa a ler o capítulo 7 e marcar todo momento que mostra Deus no controle da situação. Apesar do sofrimento dos seus filhos, apesar da perseguição, apesar dos reinos desse mundo liderando e perseguindo o povo de Deus, o Deus do céu continua no trono. Observe, por exemplo, o versículo 6, finalzinho dele, quando fala do terceiro animal e diz: foi-lhe dado domínio. O texto não diz que ele tem domínio, o texto não diz que ele conseguiu domínio pelas suas forças, mas o domínio foi dado. E quem dá esse domínio, quem está no controle de toda a situação, é o ancião de dias, que no devido tempo vem para salvar a sua igreja, para condenar seus inimigos.
e para nos conduzir ao céu. Olha, por favor, o versículo 11. Então eu estive olhando por causa da voz dos insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quando os outros animais foi tirado o domínio, foi dado o domínio um tempo e foi tirado no outro tempo. O cuidado, a soberania continua com Deus. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então as coisas tendem a piorar, elas tendem a piorar, mas elas com certeza acabarão bem. E aí, para terminar, versículo 26. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Ele voltou a falar daquele chifrinho, que quer dizer poder, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deu para entender? O texto, ele fala de coisas futuras a Daniel, passados para nós, mas ele também fala de coisas futuras para Daniel e futuras para nós. E no fim, a história acaba com o povo de Deus desfrutando do reino absoluto de Deus, um reino eterno. De vez em quando a gente está vendo um filme e o mal está vencendo no filme, no desenho. O Pedro chega para mim com voz de choro, ou para a Poliana, e fala assim: mãe, mas a senhora me ensinou que o bem sempre vence. E por que o mal está vencendo? Ele fez essa pergunta um dia sobre o vírus. Quando a gente está vendo algum desenho, ele pergunta. E a Poliana, com uma iluminação de Deus, disse para o Pedro, falou: Pedro, se o mal está vencendo, é porque ainda não acabou. Porque o bem sempre vence. Eu queria que você saísse de casa hoje com algumas lições no seu coração. A primeira delas: saia confiante no Deus que está no trono. Deus que estava no trono e conhecia e decretava os reinos a partir de Daniel. É o mesmo Deus que é o alfa e o ômega e já tem o fim em suas mãos. Saia daqui confiante. Saia daqui certo de que todo o domínio da terra é do Senhor. E Ele pode permitir que os reis da terra, que emergem da terra, exerçam domínio por um tempo, mas continua na permissão dele. Saia daqui acreditando que os dias tendem a piorar para o povo de Deus. E infelizmente muitos do nosso meio, no meio da igreja evangélica, irão ter em si a marca do mal, às vezes por medo, às vezes pelo desejo do prazer e do que o mundo oferece. E nós iremos sofrer, se não nós, os nossos filhos ou a nossa geração. Mas eu queria que você lembrasse que o nosso Salvador sofreu por nós. E que um instante no céu, Ele é superior, será superior a todo o sofrimento da terra. Nós hoje somos minorias. Nós que queremos estar na igreja de Deus, nós somos minorias. Nós que queremos amar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade, andar segundo o propósito de Deus, nós somos minoria. Alguns dias atrás uma pessoa me ligou pedindo uma orientação na Bíblia, e a frase que ela usou
me impactou profundamente. E se há pecado no meio do povo de Deus, essa frase me fez me alegrar, porque também há santidade e há comprometimento. E ela depois de fazer a pergunta, ela me disse: pastor, porque eu não quero desagradar o meu Deus. E por favor, me oriente nisso. Eu não quero desagradar o meu Deus. E aquilo me marcou profundamente. Existem irmãos e irmãs que querem servir a Deus de todo o coração. Há sofrimento, há dor, há angústia, mas há fidelidade. E em último lugar, eu quero que você saia daqui certo de que a vitória vem. E de que hoje o sofrimento está na Coreia do Norte, na China. A Bíblia diz que esse sofrimento chegará a todo mundo. Mas o Salvador vem. A vitória é certa. A Bíblia diz, inclusive, que Deus tem a nossa vida em suas mãos e nenhum será perdido. Inclusive, ele diz que o tempo final foi diminuído para que nenhum fosse perdido. Então, creia que tudo está no controle de Deus e que o céu é real e o céu é o que nos aguarda, porque o bem sempre vence, porque o bem é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de toda a terra. Vamos orar, irmãos, terminando o nosso estudo. Eu já passei muito do horário, não tem nem como deixar uma oportunidade para o testemunho ou para pergunta de alguém, mas se tiver alguma pergunta, alguma colocação, depois pode fazer comigo. Não garanto que vou ter resposta, tá bom? Mas é sempre bom ouvir a voz dos irmãos e ouvir a ajuda dos irmãos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque existe o mal, mas ele não prevalece. Obrigado porque existe a dor, mas existe a alegria, que é superior à dor. Obrigado, meu Deus, porque existe domínio mal sobre a terra, mas existe o poder soberano, absoluto, eterno do Senhor, que reina sobre os reis da terra. Peço a Deus que o Senhor nos leve para casa cheios da Tua palavra e dispostos a termos um comprometimento maior contigo, porque os dias são maus e conforme a Tua palavra nós somos chamados a vigiar e a orar para não entrarmos em tentação. Fica conosco, ó Deus. Nos sustente conforme a Tua bondade e nos oriente, ó Deus, conforme o Teu querer. Enche o nosso coração, ó Deus, de esperança e de temor para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Deus me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.